Olá, eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Infomoney Entrevista. E você, já pensou na sua aposentadoria com toda essa reforma aí que tá se lenga-lenga, vota, não vota, mas a única certeza que a gente tem é que em algum momento isso vai mudar, isso vai impactar no seu futuro, ainda que você esteja começando a sua carreira. Nesse momento surgem dúvidas se é melhor investir no tesouro, em fundos de previdência, em outros tipos de fundo. E para fazer um comparativo de qual pode te dar melhor rentabilidade aí no longo prazo, hoje eu recebo Henrique Pocai, que é o especialista em previdência da XP Seguros. Exatamente, a XP Corretora de Seguros. Tudo bem, Verusca? Tudo bom. E hoje você trouxe aí um material bem legal, a gente já esteve conversando até sobre PGBL, as vantagens que ele tem sobre imposto de renda, mas também tem uma comparação com os outros fundos, né, para saber se ele rende um pouco mais. A gente pode mostrar isso para os nossos leitores. Quer explicar um pouquinho de como funciona o fundo de previdência antes? Claro, como a gente prometeu, estamos tá de aqui volta. O simulador, fiz a lição de casa, um simulador comparando um pouco do PGBL com os fundos abertos. E a ideia é a gente entrar um pouco no detalhe desse simulador, colocar alguns cenários, e eu acho que vai deixar um pouco mais claro de que, na verdade, fundos e previdência são produtos complementares, né? Depende do seu objetivo. Então, a gente vai colocar aqui, trazer para o papel isso tudo que a gente vem comentando. Certo. Tá? Vamos mostrar o simulador, que ficou prometido aí num outro programa. Está na tela. Legal. Então, aqui, esse é um simulador que nós fizemos, tá? Então, eu vou passar um cenário para vocês para compararmos, tá? Então, imagina que uma pessoa que tem uma renda bruta anual de R$100.000, tá? E que vai aplicar 8% da sua renda bruta anual em PGBL. Lembrando que o limite máximo é de 12%. Então, ele vai aplicar 8%, que são R$8.000 por ano. Obviamente que você pode dividir isso em contribuições mensais, tá? Ele vai fazer isso durante 11 anos, tá? Eu coloquei um período de longo prazo para mostrar que a Previdência realmente faz a diferença no longo prazo, tá? No regime regressivo, que é aquele regime em que a alíquota do imposto de renda começa em 35% e depois vai até 10%. E uma rentabilidade anual de 10% aqui para ficar mais fácil o nosso cálculo, é próximo do que esteve o CDI aí, apesar de agora tá 7, mas começou o ano com 14. Então isso facilita um pouco a nossa análise, tá? Então, dado esse cenário, o investimento em fundos durante esses 11 anos seria de R$88.000, tá? R$88.000, por quê? Porque são R$8.000 por ano, tá? Quanto que ele pagaria de imposto de renda? Pagaria 15% sobre o rendimento, tá? Então, o valor a resgatar, considerando essas premissas, seria de R$148.000, R$148.026,93. Investimento em previdência, fazendo o mesmo aporte, você tem um benefício fiscal. O que a gente considerou aqui? Esse benefício fiscal que você tem, você vai reinvestir esse benefício quando você receber daqui. O que acontece, né? O que você investe, por exemplo, agora em dezembro, você vai declarar seu imposto de renda ali em março, abril, e vai ter esse benefício fiscal lá para junho, julho, tá? Então, esse benefício fiscal que você tem, você reaplica no PGBL lá no ano seguinte para fazer um comparativo, tá? Quanto você teria de imposto de renda? Seria a alíquota mínima e chegaria até 10%. E aí você teria, após o resgate, se você resgatar nesse 11º ano, R$175.000. Ou seja, nessa simulação, a diferença seria de R$27.000 se o rendimento do fundo for exatamente o rendimento do plano de previdência. E aqui a gente reforça um ponto que nós temos falado, que as pessoas têm que olhar muito bem que tipo de fundo que eles estão investindo e fazer esse comparativo da rentabilidade dos fundos de previdência com a rentabilidade de fundos abertos. Por quê? Justamente porque hoje, na indústria de fundos de previdência, as taxas, principalmente aí, em grandes bancos, são altas, muitas vezes abusivas, e existem taxas de carregamento também. Essas taxas de carregamento penalizam muito o plano. Então, o que a gente reforça aqui? Além de aplicar em previdência pensando em longo prazo, é importante que os fundos de investimento sejam adequados. E para isso,
existe a portabilidade em previdência. Então, assim, se você já está em um plano em que tem alguma taxa, por exemplo, 3%, 4% em renda fixa, 2,5% e por aí vai, é um plano que provavelmente você consegue uma coisa melhor no mercado. Eu posso até mostrar para vocês algumas sugestões que nós temos aqui na XP. Vamos mostrar então o que a gente tem, está aí na tela. O Marcelo Magalhães, a gente está ao vivo no Facebook, então se você tiver alguma pergunta para o Henrique Pocai sobre fundos de previdência, pode mandar aqui que eu passo para ele. O Marcelo comenta que a alíquota de imposto de renda no 11º ano é de 10% somente para aplicação feita no primeiro ano. Exatamente. É isso aí mesmo? Exatamente, a gente está corretíssimo. Nós consideramos isso nesse simulador, por isso que eu falei que é a alíquota mínima ali de 10%. Então, o que você fez no 10º ano, ele vai cair em 35%. Então, esses valores que você mostrou, o fundo de previdência ganha de outros fundos, já levando em consideração essa observação já aqui do levando Marcelo. em consideração, exatamente. Vamos aí para a lista do que a gente tem disponível? Claro. Olha, aqui eu trouxe um pouco, na verdade é uma matéria no Infomoney, e aí se vocês tiverem curiosidade de aproveitar para lerem também, a gente divulga mensalmente, começou a divulgar mensalmente a carteira recomendada de previdência na Infomoney, tá? Então, para uma carteira conservadora, nós temos alguns fundos, tá? Então, são seguradoras diferentes. Então, nós temos, por exemplo, a Porto Seguro com o fundo Diamante, é um fundo que rendeu 105 do CDI no ano. Se você pegar a janela de 12, nos últimos 12 meses e 24 meses também, está acima do CDI. Nós temos o Sparta Top, que é um fundo que ainda não tem rentabilidade porque não pegou o ano cheio, mas no mês foi de 106 do CDI. Desde o início do fundo ele já está mais de 110 do CDI, então é um fundo que realmente vem se destacando. Assim como o Capitânia, que é um fundo um pouco mais high yield, e ele trouxe 100,9% do CDI esse mês, mas desde o início também está acima de 105, está com 107 do CDI. Então, assim, são fundos que realmente trazem uma rentabilidade diferenciada. O próprio XP Horizonte é um fundo de renda fixa que no ano está com 104,7 do CDI. Então, você percebe que todos os fundos estão rendendo aí acima do CDI, superam o CDI com uma certa folga. Então, é importante que o investidor verifique em qual fundo que ele está, se ele já tem um plano de previdência, e compare com os fundos que nós estamos indicando aqui, tá? E aí, quando a gente vai para... Nós temos também perfil moderado, né, que aí a gente já entra na carteira já entra alguns fundos mais agressivos, né? Então, nós temos o Modal Multimercado, nós temos o JGP Sul América, que é um gestor muito renomado no mercado. O JGP, por exemplo, esse ano conseguiu entregar 129% do CDI, né? E aí o agressivo, que aí a gente coloca um pouco mais fundos multimercado também, só que um pouco mais arriscado, então é para quem busca uma volatilidade maior. Por exemplo, o Adam, se a gente pegar a volatilidade nos últimos 12 meses, ele está com uma volatilidade de 15%, né? Mas é um fundo que trouxe um retorno de 156% do CDI. Tem a 20 também, que nós indicamos, é um fundo diferenciado na plataforma e entregou 121% do CDI. Então, assim, é um pouco reforçando do que nós falamos na outra entrevista, né? Que os fundos, busque fundos que estão acima do CDI, pelo menos. Pelo menos acima do CDI, né? Pelo menos acima do CDI. Se você está abaixo do CDI, busque uma alternativa, busque a sua corretora para que você consiga uma rentabilidade. E essa diferença de rentabilidade faz muita diferença no longo prazo, né? Certo. O link está aí para vocês que estão assistindo a gente no Facebook. Já estou vendo as perguntas de vocês. Então, esse acesso a essa carteira gratuita, e você falou que tem para o perfil conservador, o mais arrojado. Além do próprio perfil do investidor, né, da personalidade que ele está disposto a arriscar, tem alguma recomendação também pela faixa etária? Tem algum que é mais indicado? O que nós geralmente indicamos é que as pessoas que estão no início da contribuição, então assim, faixa etária ali de 20 a 30 anos, que ainda tem muito tempo para se aposentar, elas conseguem ter mais apetite ao risco, né? Então, geralmente, tem mais facilidade para ir para um fundo multimercado, um Adam, por exemplo, um fundo da 20, que são fundos um pouco mais agressivos. Quando você já está mais próximo à aposentadoria, é bom não ter muitas surpresas, né?
e aí você geralmente vai para um fundo mais de renda fixa, para um perfil um pouco mais conservador. Tá? Certo. Já tem pergunta aqui no Facebook. O Marcelo Silva conta que tem um plano de previdência de entidade fechada no CREA e ele quer saber como faz portabilidade para um dos planos da XP. Qual que é a sua sugestão de plano? Primeiro, é possível ele fazer essa portabilidade? É possível fazer, legalmente é possível fazer essa portabilidade. Na XP, operacionalmente, nós não indicamos, mas pode entrar em contato com um assessor que atende ele, que ele pode indicar uma seguradora para entrar em contato direto e existem fundos que a gente consegue superar e geralmente a rentabilidade de fundo fechado. Mas é possível fazer essa portabilidade e você pode fazer a portabilidade para uma entidade aberta, que nós podemos indicar uma. Se a gente não faz, a gente indica alguém que faz isso de uma forma melhor. E depois você pode fazer a portabilidade novamente dessa entidade aberta para a XP e aí você faz todo o processo online. Tá? Certo. O único problema, e aí o que sendo bem transparente, é que quando você faz a portabilidade de entidade aberta, né, por exemplo, ligadas a grandes bancos para seguradoras independentes aqui pela plataforma da XP, você faz isso tudo online. Né? Então, assim, é um processo simples. Quando você traz uma portabilidade oriunda de fundo fechado, que são geralmente de empresas, você tem uma dificuldade um pouco maior porque é tudo feito no papel. Então, assim, são 3 vias, muitas vezes você tem que autenticar em cartório. Então, é um processo um pouco mais burocrático. E a gente, como a gente trabalha muito com facilidade para o cliente final, a gente não entrou nesse business agora. Mas, se ele quiser fazer, ele pode fazer direto com a seguradora e depois traz para a XP. E se ele tiver alguma dúvida, se ele ligando para a XP, ele consegue essa orientação, né? Com certeza. O nosso último programa que a gente veio apresentar e a diferença PGBL e VGBL, vou pedir para a produção depois colocar o link para vocês. A Flávia Cortez assistiu e mandou uma pergunta por e-mail. Ela falou que ficou uma dúvida, ela disse que tem o VGBL, mas a declaração do imposto de renda era simplificada. A partir do ano que vem, ela vai fazer a declaração completa e se é indicado para ela mudar o plano dela. Além disso, ela quer saber se é melhor a tributação regressiva ou progressiva e qual a diferença. Ótima pergunta e obrigado pela pergunta, pela participação. Você não consegue migrar o seu plano VGBL para o PGBL. Tá? O que você pode fazer? Você para de contribuir nesse plano VGBL e começa a contribuir num plano PGBL. Se você já vai fazer a declaração completa, sim, é indicado fazer o PGBL. Tá? Então você vai parar de contribuir em um para começar a contribuir no outro. Então, na prática, ele não consegue fazer essa transferência. Transferência, não. Na prática, você vai ter 2 planos. Tá? Então, você vai abrir um novo. E o regressivo é indicado para quem vai fazer, quem realmente está pensando no longo prazo, acima de 6 anos. Tá? Inclusive, no nosso simulador, a gente mostra, eu vou até, se puder colocar o simulador aí na tela, eu vou mostrar um pouco dessa diferença. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar 6 anos. Tá? E aí a gente vai ver que 6 anos ainda, comparando fundos com previdência, vale a pena no regressivo. Tá? Se eu trouxer abaixo disso, no regressivo, vale a pena eu aplicar em fundos. Tá? Então, o regime regressivo realmente é para quem pensa aí em investimentos acima de 6 anos. Certo. Também por e-mail, depois daquele programa, a gente recebeu uma pergunta do Joab Souza. Ele disse que fez para o filho dele um PGBL com aporte inicial de R$10.000 e mensalidade de R$400 e R$10 de seguro, com taxa de administração de 2,5% e carência de 60 meses. Ele conta que essa aplicação em previdência não deixou ele tranquilo e o que ele deve fazer aí em prol do filho. É realmente muito bom não ter ficado tranquilo, porque não parece ser um investimento muito vantajoso. Por quê? Quando você pensa em taxa de administração de 2,5%, se for um fundo de renda fixa, o que é provável, que é o mais oferecido na indústria, isso vai te trazer, vai onerar a rentabilidade do seu fundo. Então, quando a gente estava falando aqui no início sobre rentabilidades acima do CDI, provavelmente esse fundo não tem uma rentabilidade acima do CDI. Quando a gente fala de longo prazo, acima de 6 anos, ele pode, se ele abrir um plano na tabela regressiva, vale a pena sim abrir para o filho dele, desde que realmente ele esteja em um fundo
que performa acima do CDI aí. Tá? Então, o que eu indico é rever esse fundo, entrar na plataforma da XP, entrar em contato com o assessor de seguros, que ele poderá indicar um fundo melhor para esse plano. E ele consegue fazer a migração desses valores que ele já tem nesse fundo para o filho para um novo. Exatamente. Se for acima de R$10.000 e tiver no CPF dele, realmente ele consegue. Certo. O Luiz Rogério Damasceno pergunta no Facebook. Ele diz que gostaria de diminuir um pouco o imposto de renda do ano que vem, mas ele ainda não tem plano de previdência privada. Qual é a sua sugestão para ele fazer um aporte inicial de R$2.000? Primeiro, ainda dá tempo para conseguir fazer esse investimento nesse ano para ter o desconto no imposto de renda do ano que vem? Ainda dá tempo. O que eu indico? Primeiro, tem que ter certeza que ele vai cair no imposto de renda completo. Se cair no simplificado, não tem como. Tá? Então, assim, se ele já cai no imposto de renda completo, ele pode abrir um PGBL. Tá? A questão hoje, a entrada dos nossos fundos, nessa semana, nós temos uma promoção de R$5.000. Tá? Geralmente, o mínimo é 10 mil, nós abaixamos para metade durante essa semana, justamente por conta da campanha do PGBL e para deixar mais acessível. Então, assim, essa semana a gente consegue ainda por R$5.000 e aí realmente ele vai pagar menos imposto de renda. Né? Tem um exemplo simples que nós fazemos, que é, se ele ganha, por exemplo, R$100.000 no ano e ele vai contribuir com R$12.000, tá? A base de cálculo do imposto de renda dele não vai ser mais sobre R$100.000, vai ser sobre os R$100.000 menos esses 12 mil, que vai ser em cima dos R$88.000. Na prática, são R$3.300 a menos de imposto de renda. Tá? Obviamente que depois ele não vai deixar de pagar agora, mas depois no resgate do fundo ele vai ser tributado sobre o montante total. Só que qual que é a melhor aplicação que você poderia fazer nesse sentido seria jogar isso para longo prazo, porque você deixa de pagar esses 27,5% esse ano, coloca no longo prazo, depois de 10 anos você resgata pagando apenas 10% de imposto. Você comentou que a XP tem esse desconto para o aporte inicial nesta semana. Exatamente. Mas quem até tem um pouco mais de dinheiro para fazer esse aporte, qual é o limite aí de data em dezembro que dá tempo de fazer o primeiro investimento no plano para conseguir o desconto no imposto de renda do ano que vem? O que nós indicamos, assim, o quanto antes, melhor, porque existe um processo operacional entre as seguradoras. Colocamos como data limite dia 27. O problema é que muitas vezes o cliente tem algumas especificidades que nós temos que perguntar algumas coisas e aí vai e volta e não dá tempo. Então, por isso que a gente indica o quanto antes, se conseguir essa semana ainda, já se antecipa para não ter nenhuma surpresa. Tá? Mas, geralmente, até o dia 27, com pagamento em boleto, geralmente a gente consegue. Tá? Isso para quem vai fazer o primeiro aporte, também para transferências de fundos? A portabilidade? Então, a portabilidade é isso a qualquer momento, né? Porque o incentivo fiscal você tem sobre as contribuições, sobre os aportes. Independente então, de qual fundo ele estava. Exatamente, é independente da portabilidade. A Daniela Guerra faz um comentário, queria que você explicasse. Ela diz que tem essa economia de imposto de renda num primeiro momento, mas que leva muito tempo para diminuir a tributação na regressiva definitiva. Eu queria saber suas considerações, se vale a pena, se não vale, para quem que vale a pena. Realmente. Por isso que é um produto que nós dizemos que é de longo prazo, é um produto realmente para quem está pensando na aposentadoria, e é por isso que é um produto complementar a fundos de investimento. Né? Mas, de qualquer forma, você pode aplicar no progressivo e você vai ter esse incentivo fiscal. Tá? Mas, realmente é um produto que a grande vantagem do produto vai ser para quem quer resgatar acima de 6 anos. Então, é aquele investimento, a sua parte aí no dinheiro dos investimentos, que é para longo prazo mesmo, que você não vai mexer tão cedo. Né? Exatamente. Você até tem um benefício fiscal também na parte progressiva, mas aí esse benefício depende muito se você vai reaplicar esse valor, por exemplo, dos R$3.300 que eu coloquei como exemplo aqui, onde você vai aplicar. Então, assim, considerando que você vai reaplicar no mesmo plano, dentro do simulador, se puder colocar de novo na tela, dentro do simulador, ó, colocando um progressivo, tá? 8% em cima de R$100.000, ou seja, R$8.000, fazendo uma contribuição aí, vamos colocar de 2 anos, fundos supera
é melhor você aplicar em fundos do que em previdência. Tá? Então, é um pouco do que a gente fala aqui de longo prazo. Tá? Certo. Tem uma pergunta aí que chegou por e-mail. O Luiz Vanderlei de Almeida diz que já tem a Previdência PGBL, mas se ele sacar, ele tem que pagar o imposto de renda de 27,5%, pois esse PGBL era da empresa em que ele trabalhava. Ele está pensando em fazer uma migração para outra instituição e solicitar a alteração do imposto de renda para progressivo, quando começa com 35% e diminui até os 10%, que foi a que a gente falou, né? Depois dos 10 anos. É o regressivo esse. Isso. Ah, ele falou progressivo, que é regressivo, então. Exato. E aí ele quer uma ajuda, uma orientação sua, se ele faz essa troca ou se ele vai retirando aos poucos e compensando o imposto de renda. E aí, depois dessa pergunta, ele também quer saber se a questão é se tirar aonde ele investe. Legal. É uma ótima pergunta. Primeiro, retomando, né, além do imposto, verificar qual é o fundo que você está. E aí, quando você fizer essa migração do progressivo que ele está hoje, que ele pagaria 27,5%, ele pode migrar para o regressivo. Então, se você realmente está pensando acima de 6 anos, deixar esse dinheiro lá aplicado, vale a pena trocar esse plano. Tá? E aí, qual fundo, né? O que eu indico realmente são os fundos, dentro da matéria que nós já publicamos, são os que nós publicamos, os fundos que nós indicamos lá, como Sparta, XP, e aí depende do seu perfil um pouco do investidor. Se você é um investidor um pouco mais agressivo, você pode ir para fundos um pouco que tem um apetite maior a risco, fundos multimercado. Tá? Se você é um investidor mais conservador, vai para fundos mais conservadores, como Sparta, Capitânia, XP Horizonte, Renda Fixa. São fundos que nós indicamos e que está na carteira recomendada da XP. Certo. Quem chegou por agora e não está entendendo aí direito essa história do desconto imposto de renda, nem sabia como isso funcionava, que isso existia. Vamos retomar esse assunto, explica um pouquinho para a nossa audiência como que deve ser, qual é o fundo, né, como que ele funciona e como deve ser declarado. Então, planos de previdência, basicamente, existem 2 tipos, né? Existe o VGBL e o PGBL. Né? Quando o VGBL, ele funciona muito, é parecido com fundos de investimento, porque você vai aplicar um tanto mensal, você não tem nenhum desconto de imposto de renda nesse produto, e aí no momento do resgate você será tributado em cima do rendimento. Tá? Esse é o VGBL. O que a gente tem comentado aqui é o outro fundo, que é o PGBL, tá? O outro tipo de plano que é o PGBL. Então, desconto imposto de renda é só para o PGBL? Só PGBL. Esse é o único investimento que você consegue fazer esse desconto? É o único possível? É o único possível, para você ter um desconto imposto de renda. E aí o que nós indicamos? Para você ter certeza de que você já faz a declaração completa de imposto de renda para aplicar em um PGBL. Se você não faz a declaração completa de imposto de renda, não vale a pena ir nesse produto. Aí você vai para o VGBL. Tudo bem. Então, vamos colocar a situação que você entrou, faz a declaração completa, entrou para o PGBL. E aí no PGBL, como é que ele funciona? Né? Você tem abatimentos da base de cálculo de imposto de renda. O que significa isso? Então, se você ganhar 100 mil reais, por exemplo, e você pode contribuir com até 12% desses 100 mil reais no plano. Tá? Se você contribuir com 12 mil reais, a base de cálculo sua antes do imposto de renda era de 100 mil reais. Então, você ia pagar 27,5 em cima dos 100 mil reais, e aí tem a parte de parcela a deduzir. Mas considerando isso para simplificar a conta, 27,5 em cima dos 100 mil reais. Em plano de previdência, se você contribuiu com 12, você vai pagar 27,5 em cima de 88 mil reais, que é 100 mil menos 12 mil. Qual que é a diferença desse valor? É de 3.300 reais. Então, esse vai ser o benefício do imposto de renda. O que vai acontecer? Quando você declarar o seu imposto, você envia para a Receita Federal e depois, quando você receber o imposto a restituir, se você tiver, provavelmente vai ter, né, nesse cálculo, a diferença, se eu considerar só planos de previdência, é de R$ 3.300, o que você terá a restituir. Então, realmente faz a diferença quando a gente pensa em um produto para pagar menos imposto de renda nesse ano. Né? Certo. Henrique, te passei as perguntas que a gente recebeu pelo Facebook. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode mandar para o e-mail dúvidaimtv@infomoney.com.br.
Já deixo o convite para a gente marcar uma próxima entrevista para responder as dúvidas dos leitores que chegarem por e-mail ou que a gente não conseguiu aqui dar conta nesse tempo de programa pelo Facebook. Claro. Vou pedir para a produção colocar aí no Facebook o link do último programa que a gente explorou bastante essa parte do imposto de renda, porque, pelo que você contou, dá tempo e se fizer essa semana ainda consegue um desconto aí de 50% no aporte inicial com R$5.000, já consegue fazer, né? É isso mesmo, nós temos 10 fundos, aliás, inclusive existem fundos de R$30.000, aporte mínimo que nós reduzimos para R$5.000. Então, aproveitem só essa semana. E geralmente, quando o aporte inicial é maior, a rentabilidade também é maior, então é o momento para aproveitar para com R$5.000 ter acesso a esses fundos. Né? São fundos que geralmente com esse valor você não consegue acessar no mercado, então é aproveitar agora para pensar no seu futuro. Já começar a organizar as finanças de 2018. Claro. Obrigada, viu, Henrique, Eu que agradeço. pela sua visita aqui aos estúdios da Infomani, e fica o convite para uma próxima, porque eu tenho certeza que sempre que a gente traz assunto, quanto mais a gente conversa, mais dúvidas surgem, e isso é super bom para a gente trazer para a nossa audiência, para ficar bem claro e todas as opções de investimentos possíveis para o curto e também para o longo prazo. Muito obrigada pela sua audiência, a gente volta a falar desse assunto provavelmente em 2018, mas já manda a sua pergunta para a gente. Até a próxima. Obrigado.